Hoje o anime que eu vou falar pra vocês é de Isekai Oji-san, então vamos pra lá sem enrolação. O anime começa com o nosso protagonista Takafumi indo visitar o tio dele no hospital. O tio dele acabou de acordar de um coma depois de 17 anos desmaiado. E aí quando o Takafumi vai falar com ele, o tio dele começa a falar um monte de línguas estranhas que não dá pra entender nada e o Takafumi fica achando que o tio dele enlouqueceu. Só que o tio dele explica que na verdade ele estava em outro mundo e essa era a língua que ele usava lá. E aí o Takafumi fica pensando, já pode mandar pro asilo mesmo. Só que o tio dele, pra provar que ele estava no outro mundo, ele consegue fazer uma magia de vento no hospital e aí com isso ele consegue convencer o Takafumi. E em seguida o tio Oji-san pergunta como tá a família dele e o Takafumi fala que eles brigaram e a irmã do tio Oji-san não quer mais ver ele. Depois de uma semana o tio Oji-san recebe alta e ele vai morar com o Takafumi num apartamento de aluguel. O Takafumi fala que a situação financeira dele está meio preta e por isso ele resolve upar os vídeos do tio Oji-san no YouTube para ganhar os vídeos com AdSense, para ganhar uns money, né? Por enquanto isso tá dando certo. Depois disso o tio Oji-san pede pro Takafumi um celular Nokia tijolão porque ele não tá conseguindo mexer nos smartphones. E o Takafumi acha um lá pra ele barato, só que o frete ficou absurdo de caro porque o vendedor tá numa ilha isolada no mundo. Mas aí o tio dele resolve buscar pessoalmente. É nessa hora que o Takafumi descobre que o tio dele também tem a habilidade de voar. E assim eles começam a economizar em todos os fretes das compras deles online. Depois disso, o tio Oji-san, vendo em como a tecnologia evoluiu, ele se lembra de quando ele inventou um dispositivo que fazia água no outro mundo. E aí o Takafumi fica dizendo que por causa disso os aldeões devem ter considerado o tio Oji-san um herói por ter tirado da seca. Mas o tio Oji-san fala que na verdade isso foi considerado bruxaria e eles o caçaram por isso. E além disso, o tio Oji-san fala que naquele mundo todo mundo achava que ele era um orc, porque ele era muito feio, por causa disso ele passava o tempo todo sendo caçado. Além disso, ele fala que tinha uma certa elfa que ficava perseguindo o tempo todo e ainda ficava o insultando, mas com base nisso o Takafumi percebe que na verdade ela era só uma tsundere. No episódio 2, o tio Oji-san fala de uma história de quando ele salvou um vilarejo. Os aldeões da vila disseram que tinha um dragão lendário ameaçando incendiar a vila, e esse dragão só podia ser derrotado com a espada glacial que é guardada pelo clã do gelo. Só que eles falam que a menina que sobrou desse clã é teimosa pra caramba, que enquanto o gelo que tem no coração dela não derreter, a espada não ficará disponível. E quando o tio Takafumi chega na casa, o nome da menina é Mabel, e ela fala que tem uma flor que ela queria muito, que é de quando ela ia no jardim com a mãe dela, e depois disso o tio Oji-san sai da casa. Só que a gente fica achando que ele vai buscar a flor pra ela, mas na verdade ele vai lá e vence o dragão mesmo, sem a espada mesmo, que se dane. E aí ele só deixa a Mabel lá de boa na casa dela lá, né? Depois de um tempo a Mabel vai até o tio Oji-san perguntar pra ele como que ela pode ser forte que nem ele, mas aí o tio Oji-san já começa, pô, opa, quem foi que falou que você é fraca, minha amiga? Aí a Mabel fala que foi o chefe da vila, e aí o tio Oji-san fala que não é pra ela ficar seguindo o que os outros dizem, que é pra ela continuar vivendo do jeito que ela quer. E aí a Mabel fala pra ele que ela nunca sai de casa e também nunca se abre pra ninguém, e o tio Oji-san fala que se a ambição dela é essa, que é pra ela continuar assim. E aí a Mabel se fecha no quarto e a espada dela fica mais congelada ainda, né, porque a espada dela é o coração dela e fica por isso mesmo. Depois disso, voltando pro nosso mundo, se passa alguns dias, o Takafumi encontra na rua uma amiga de infância dele chamada Fujimiya. E aí ele já não perde tempo e chama ela pra ir em casa assistir um Netflix. E ela fala que só vai deixar umas compras em casa e aceita. Só que quando a Fujimiya chega na casa do Takafumi, só tem o tio Oji-san lá, e aí ele pensa que ela é uma intrusa e ataca ela. Só que depois disso o Takafumi chega e passa limpo esses mal entendidos aí. Mas aí a Fujimiya já manda o papo pro Takafumi, né? Tipo, Takafumi, esse cara aí é meio xarope, hein? Eu tava vendo ele falando sozinho na rua quando eu tava vindo pra cá. Aí o Takafumi fica tentando convencer ela de que o tio dele é gente boa, mas cada coisa que eles fazem faz ela ficar mais convencida ainda de que eles são apenas dois doidos que estão lá na casa. No episódio 3, o tio Oji-san perde a monetização do YouTube, porque rolou aquela atualização do YouTube que para ter a monetização precisa ter 1000 inscritos e 4000 horas de exibição. E o tio Oji-san só tinha as 4000 horas, mas tinha muito poucos inscritos, e o motivo disso é que ele fica respondendo todos os haters nos comentários, e para piorar ele ainda fica falando que o canal dele não é sobre edição e sim sobre magia, e isso faz ele passar muita vergonha de tiozão na net. E em seguida o tio Oji-san lembra de uma história que ele também passou um aperto danado. E foi quando ele estava em uma cidade protegida por uma barreira que protegia de titãs. E é isso mesmo, se você pensou em Attack on Titan, é referência clara aqui. Mas enfim, aí ele estava dando um rolê lá na cidade e a elfa Tsundere estava lá com ele e ela explica que aquela barreira já tem mais de 100 anos e não é destruída por nada. Mas aí, enquanto ela tá explicando, o tio
Tio-Ji-San vai lá e simplesmente faz um buraco na barreira, porque segundo ele queria testar se aquela barreira é inquebrável mesmo. E aí começa a vir um monte de bicho para atacar a cidade, e aí Alpha Tsundere faz uma entrada super épica para se preparar para atacar os monstros, mas no final não adiantou nada, porque o Tio-Ji-San reconstruiu a barreira de novo, bem easy também. Mano, essa parte é muito boa, mano, na moral. Depois disso ele lembra que como ele pediu ajuda educadamente aos espíritos para reconstruir a barreira, ele pode pedir ao pessoal educadamente para se inscrever no canal dele também. E falando nisso, você que tá assistindo o vídeo aí, se inscreve aí, pô, na moralzinha, por favor, nunca te pedi nada. Mas enfim, depois disso o Tio-Ji-San conseguiu chegar aos 1000 inscritos e recuperar a monetização do canal dele. E depois disso se passaram mais alguns dias e o Tio-Ji-San ele usou magia porque ele queria tentar dar uns conselhos amorosos para Fujimiya. Isso porque ele já percebeu o que tá rolando entre eles dois. E com essa magia ele descobriu como o Takafumi e a Fujimiya se conheceram. E eles se conheceram quando tava na creche ainda. O Takafumi achava a Fujimiya meio estranha e achava que na verdade ela era um menino. Mas mesmo assim eles ficaram muito amigos e depois disso o Tio-Ji-San percebeu que a Alpha Tsundere esse tempo todo não se importava com a aparência dele. E por isso que ela ficava andando com ele pra lá e pra cá. Mas aí já foi tarde, né? Já voltou do outro mundo e... Depois que a Fujimiya percebe que o Tio-Ji-San pode usar magia, ela acredita que ele veio do outro mundo mesmo. E eu não sei por que ele não usou magia antes, mas enfim. Depois disso ela para de achar que eles são tudo doidos lá na casa. No episódio 4, o Tio-Ji-San usa magia pra ver o passado da Fujimiya e do Takafumi. E a gente vê que o Takafumi sempre era bulinado por os moleques da sala lá. E a Fujimiya, apesar de ser menina, ela sempre foi mais alta e mais intimidante que os outros garotos. Aí ela ia lá e dava uma moral pro Takafumi. Aí depois de ver o passado da Fujimiya, o Tio-Ji-San ele sai fazer umas comprinhas e deixa eles dois lá sozinhos. E a Fujimiya ela é super atacante, ela tenta dar um chaveco no Takafumi 2 vezes, só que o Takafumi é muito paradão e nas 2 vezes ela falha. Mas bem, depois disso se passa alguns dias e chega o aniversário da Fujimiya. E para ela completar os 18 anos ela vai beber um pouco na casa do Takafumi e com isso o Tio-Ji-San fala da vez em que ele completou 18 anos também. Ele tava sozinho em uma taverna no outro mundo e aí a Alpha Tsundere chegou lá para falar com ele. Primeiro ela chegou falando que é inacreditável em como ele é ridiculamente forte, porque quando o Tio-Ji-San salvou ela, ele derrotou o lendário dragão do veneno, que é um dos dragões mais pica que tem naquele mundo. E aí depois ele fala que o dragão do veneno foi fácil comparado ao dragão de fogo lendário. Mas aí a Alpha começa a achar que o tio tá de caô, que ele não derrotou o dragão de fogo não, mas aí o Tio-Ji-San fala que ele derrotou o dragão usando umas táticas de videogame lá, mas enfim. E o Tio-Ji-San fala que ele derrotou o dragão baseado em estratégias de jogos da SEGA. Isso não é piada minha, esse tio é viciado em jogos da SEGA e ele fica o dia todo jogando jogos da SEGA em casa lá, mas enfim. Depois disso, o Tio-Ji-San leva a Alpha pro quarto dele da pousada e no caminho ele agradece a ela por todo o apoio que ela deu pra ele nesse tempo. E aí ela fica toda derretida já, mas só que depois ele fala que ele só tava precisando de ajuda pra andar porque ele tava full bêbado. E assim ele entra no quarto dele pra dormir e a Alpha volta pro quarto dela full triste porque ele ignorou ela de novo. No episódio 5, a Fujimiya vai questionar o Tio-Ji-San uma coisa muito importante. Qual foi, tiozão? Por que você não usa essa magia aí pra ganhar um dinheiro? Você pode ganhar uma grana preta se entrar no time de beisebol. Mas aí o Tio-Ji-San fala que ele não quer ser injusto e que ele sabe como os caras treinam o dia todo pra ser bom e não quer desconsiderar o esforço deles. Mas o pior é que a mensagem tava até bonita, mas aí ele começa a falar que ele também queria ser reconhecido quando ele era criança e treinou pra vencer o campeonato da SEGA do bairro. E aí com uma comparação dessa ele perde moral com os jovens de novo. E depois disso o Tio-Ji-San fala de quando ele foi atacado pela Mabel, que é aquela menina do clã de gelo. Ela encontra ele muito frustrado e fala que como o Tio-Ji-San derrotou o dragão sem precisar da espada de gelo dela, agora a vida dela como guardiã da espada perdeu todo o sentido. E aí o Tio-Ji-San pergunta se o plano dela de ficar de vagabundagem no quarto o dia todo deu errado. E ela fala que depois que o dragão lendário foi derrotado, os aldeões a expulsaram da vila, porque afinal, como eu disse antes, todo mundo na vila achava ela um saco. E aí o que acontece é o seguinte, o Tio-Ji-San fala que como ela realmente não vai querer trabalhar, ele dá um anel pra ela super raro lá, que só existe 7 no mundo, e quando ela recebe o anel, isso acaba fazendo o coração de gelo dela derreter, porque ela fica achando que é um gesto de afeto, mas só que na verdade ele fala que aquele anel é pra ela vender, porque se ela vender ela nunca mais precisa trabalhar na vida. E quando ele fala isso, ele faz ela ficar muito bolada e ela congela a espada tudo de novo e ela parte pra cima dele, quase mata ele, e ele passa um sufoco danado pra
pra vencer ela, mas enfim, depois disso ele consegue parar ela. Depois disso, a Mabel fala que o cara que fundou o clã de gelo era simplesmente um cara transferido do Japão, assim como o Chiyoji-san, e aquela espada de gelo é o item especial que ele pediu quando foi convocado, quando chegou naquele mundo. Aí o Takafumi, vendo isso, pergunta se o Chiyoji-san não também recebeu um item mágico quando foi transferido para aquele mundo. Mas aí o Chiyoji-san fala que assim que ele chegou lá, ele foi caçado por acharem que ele era um orc, e o maior desejo dele naquele momento era poder se comunicar com os humanos e explicar o mal entendido. E por isso o poder que ele acabou recebendo foi a habilidade de entender a linguagem do pessoal daquele mundo. Mas só que na verdade esse poder ele é até um pouco apelão, porque isso fez ele falar com tudo que existe no mundo, tanto seres vivos quanto os seres místicos, mas enfim. No episódio 6, o Chiyoji-san fala que depois que ele foi atacado pelos humanos no outro mundo, ele foi vendido pro circo como orc falante. Só que depois disso ele ficou uma semana preso em cativeiro, esquecido lá, e a única coisa que tinha no meio da cela era um feixe de luz que ele ficava falando. E depois de uma semana foi revelado que aquele feixe de luz na verdade era o espírito da luz que gostou dele e deu pra ele a habilidade do sabre de luz, e foi assim que ele fugiu da cela. Depois que ele se libertou, ele aproveitou para libertar os outros seres que estavam presos ali, mas na verdade eram todos seres selvagens que atacaram ele e ele quase foi morto. E foi nessa hora que ele aprendeu a usar magia e começou a treinar, e por isso que ele ficou forte pra caramba naquele mundo. Depois disso a gente volta pra parte que ele ajuda a Mabel a ter um propósito nesse mundo. Primeiro que o miserável já acorda com duas meninas dormindo em cima dele, mas só que como ele é tapado, as meninas só dão uma desculpa fajuta lá e ele acaba acreditando, mas enfim. E aí a Mabel fica pensando o que ela vai fazer da vida pra se sustentar agora, e a Elfa Tsundere fica de todo jeito tentando fazer ela vender o anel, porque a Mabel tem um anel agora que o Chiyoji-san deu e a Elfa vendeu dela, né? E ela tá com ciúme danado. Mas a Mabel fala que só vai vender o anel só em caso de extrema emergência, e em seguida eles vão tomar o café da manhã. Aí conversa vai, conversa vem, o Chiyoji-san fala que decidiu ir pra masmorra que tem ali perto porque ele queria encontrar uma heroína lendária que estava ali. E a Elfa fala que quer ir resolver os negócios na cidade onde ela vendeu o anel e fica bem implícito que ela quer recuperá-lo. Já a Mabel fala que ela quer ir junto com a masmorra com o Chiyoji-san, só que ela fala que tá muito cedo ainda, que ela vai tirar uma soneca quando for 5 horas eles vão. Ah, é mais do que justo, né, pô? Que aí trabalhar meio-dia, pô, quase de madrugada isso. Mas aí, obviamente, o Chiyoji-san deixa ela dormindo lá e vai pra masmorra sozinho e eles se separam de novo. No episódio 7, o Chiyoji-san encontra um grupo de heróis e ele aceita fazer uma aliança com eles para derrotar uma tribo de goblins. E até que eles se deram muito bem e viraram ótimos amigos depois disso. Só que um dia a maga Alicia fala pro tio que ela suspeitava que tinha sido ele que reconstruiu a barreira na cidade dos titãs, mas que ainda não tinha certeza se era ele. Aí ela guardou esse segredo o tempo todo, porque mesmo se ela contasse, ninguém acreditaria. Aí com isso, o Chiyoji-san queria garantir que ela nunca iria contar o segredo e decidiu apagar a memória deles. E por conta desse único detalhezinho, ele apagou a amizade toda que eles construíram nesses últimos dias. Depois de um tempo, o Chiyoji-san faz parceria com eles de novo para exterminar um ouriço e recuperar a amizade deles. Mano, o diálogo que o Chiyoji-san tem com o ouriço é cinema demais, tá? Vocês têm que assistir essa parte, na moral. Mas agora, voltando pro nosso mundo, o Takafumi e o Chiyoji-san percebem que a Fujimi esqueceu o celular na casa deles e eles vão lá na faculdade dela devolver. E quando eles chegam lá, tem um cara muito suspeito falando com a Fujimi e o Takafumi já vai cheio de ódio ver se é um marginal. Mas quando ele chega lá, ele descobre que é só o Chiaki, o irmão caçula da Fujimi. E aparentemente na família da Fujimi é normal uma pessoa aparentar ser muito mais velha do que a idade. Afinal, a própria Fujimi, quando era criança, também já parecia mais alta, né? Esse evento serviu mais para mostrar que o Takafumi pode pegar a magia do Chiyoji-san emprestado se ele quiser, e também para mostrar que apesar dele ser meio paradão, ele também gosta da Fujimi. No episódio 8, o Chiyoji-san vai falar um pouco com a Alicia e ele pede para ela explicar como ela recebeu o título de heroína e ficou tão famosa. Mas ela fala que o grupo dela só começou a se aventurar há uns 6 meses. O que acontece é que nesse tempo eles sempre levavam os créditos por coisa que o Chiyoji-san fez. Aí acontecia isso, ele fazia parceria com eles, fazia todo o trabalho sujo e o grupo levava todos os créditos porque o Chiyoji-san pagava a memória deles e eles não sabiam disso. E por conta disso, a Alicia fala que vai manter segredo dessa vez o negócio dele ter reconstruído a barreira, porque é muito ruim levar os créditos por algo que você não fez. Aí o Chiyoji-san finalmente decide confiar neles um pouco. E depois disso, o Chiyoji-san ajuda eles a pegar um cetro mágico que tem uma masmorra ali perto. Cara, essa parte da masmorra também é cinema demais, mano. Os roteiristas mandam muito bem nesse anime, na moralzinha mesmo, cara. Depois o Chiyoji-san vai tirar satisfação com o rei daquele país, porque era ele que tava mexendo os pauzinhos pra manipular o grupo da Alicia
Alice e também o exército real. E com o exército real agora tá incluso a Mabel, que pegou um bico na guarda real também. E aí com isso a Mabel finge um pouco ali que tá impedindo o tio Oji-san, né? Aí rola uns 5 minutinhos de porrada franca sem perder a amizade, mas é tudo de mentira. E no final o tio Oji-san consegue resolver as pendências com o rei na base do tapa. E é isso mesmo, ele vai na base do tapão de qualidade na cara do rei e o rei acaba se arrependendo de todos os seus atos. Depois de sair do castelo, o tio Oji-san acaba se transformando num dragão de fogo lendário e ele perde a consciência e fica do mal. Depois de um mês transformado, quem o derrota e faz voltar ao normal é a Elfa Tsundere numa batalha épica demais. Só que daí depois quem aparece lá é um cara chamado Hagar, que ele tava pretendendo caçar o dragão, mas como a Elfa também tava devendo uma grana pra ele, aproveitou pra ela cobrar, né? A Elfa não ia ter chance de vencer eles. Mas aí o tio Oji-san acorda e quebra o feitiço que o Hagar tinha sobre a Elfa facinho. Também depois disso ele dá de novo o anel pro cara, e ele fala que é muito valioso e se ele vender, ele vai poder quitar a dívida da Elfa, né? Aí a Elfa fica bem bolada do tio Oji-san tá dando o anel pra outra pessoa de novo, e ela abre uma cratera gigante lá que faz eles caírem num monte de lama. E essa parte é engraçada porque o tio Oji-san fala que ele tá chateado porque já tem mais de uma semana que ele não toma banho. E aí sabe o que a Elfa fala? Ela fala que aventureiros experientes não reclamariam de tomar apenas um banho por mês. Ou seja, se você já assistiu esse anime e teve crush nessa Elfa aí, fique sabendo que ela só toma um banho por mês regularmente. Mas enfim, depois disso eles vão tomar um banho na fonte termal. No episódio 10, o tio Oji-san e a Elfa vão para uma pousada e um fato interessante é que o fundador dessa pousada também é um cara transferido, assim como o tio Oji-san. Mas só que quando eles estão explicando, o tio Oji-san simplesmente para de prestar atenção, não deixa a gente entender nada. Aí quando o tio e a Elfa vão pro quarto, rola mó clima seduzente lá, mas quando eles partem pro abraço, ele descobre que estava sendo espionados. Quem estava espionando eles era ninguém mais, ninguém menos que o grupo da Alicia. Quando eles estão conversando lá, a Alice acaba mencionando que eles encontraram uma bainha de uma espada mágica, mas que eles acabaram usando só para estender a roupa. E isso acaba interessando a Elfa, já que ela é obcecada por itens mágicos, ela decide ir naquela mesma hora, no meio da noite mesmo, larga todo mundo ali para ir buscar a espada mágica. No episódio 11, a pousada é atacada por uns monstros, mas o grupo da Alice se prova bem forte e eles conseguem derrotar todos. Em seguida, a Alice vai falar com o tio Oji-san em uma fonte termal para saber se ele tem algum feitiço que faz ela se lembrar da infância dela, porque ela fala que só consegue se lembrar da época a partir dos 9 anos de idade, e o tio Oji-san não tem como fazer ela se lembrar, mas ele percebe que ela é muito apegada às memórias dela e decide contar que já apagou a memória dela 2 vezes. E aí ela obviamente fica bem bolada e exige algumas explicações. O tio Oji-san fala que do mesmo jeito que a Alicia viu ele reconstruindo a barreira na cidade dos Titãs, foi ele mesmo que destruiu também. O motivo disso é que ele queria ver se destruindo a barreira ele conseguia fazer uma festa de volta pro Japão, mas só que daí deu tudo errado e aconteceu aquilo que a gente viu acontecendo. Depois disso, a Alicia faz o tio Oji-san prometer que nunca mais vai usar esse feitiço de deletar memória em ninguém, nem nele mesmo. E depois disso, o tio Oji-san finalmente confia nela e promete que não vai mais usar o feitiço. No episódio 2, o tio Oji-san recebe uma missão para exterminar uma entidade cantante da floresta, mas quando chega lá, a gente descobre que na verdade era só a Mabel que fez uma estatueta gigante, e agora ela virou uma andarilha que canta, e caramba, a voz dela é muito bonita, ela canta muito bem mesmo, mas enfim. Depois disso eles conversam um pouco e o tio Oji-san fala que como ele aceitou a missão, infelizmente ela não vai mais poder ficar ali. E ele fala que com esse talento todo que ela tem, ela poderia faturar uma grana preta, ainda mais se fosse no Japão. Porém, a Mabel fala que só se sente confortável para cantar quando ela tá sozinha, porque ela é muito tímida. E em seguida ela pede pro tio Oji-san falar mais sobre o Japão e ela percebe que ele fica bem frustrado de não conseguir poder voltar para lá. Eu acho essa parte legal porque a gente acha divertida a jornada dele vendo do ponto de vista do Takafumi e da Fujimiya, mas a gente nem percebe que ele ficou 17 anos tentando voltar para casa, que provavelmente esse tempo todo que ele ficou preso no outro mundo deve ter sido um saco, mas enfim. Depois disso, a Mabel fala que vai abrir uma exceção pro tio Oji-san e vai cantar para ele uma música da terra natal dele para animar ele mais um pouco. E sem zoeira, ela canta para ele uma música da trilha sonora de Sonic, e desse jeito o tio Oji-san dorme feliz que nem uma criança. Depois disso, no dia seguinte, quando o tio Oji-san tá caminhando em um vale, ele encontra a Elfa Tsundere de novo. E ela fica revoltada de por que o tio Oji-san fica chamando a Mabel e a Alicia pelo primeiro nome e ela não. Aí ele fala que até hoje a Elfa não revelou o nome dela verdadeiro. E aí a Elfa fala pra ele que ela também sabe que o nome que ele deu foi inventado. E aí nesse momento eles revelam os verdadeiros nomes. O do tio é Yosuke Shibazaki. E o da Elfa, mano, sinceramente vou falar pra vocês que eu não entendi nada. É esse nome aí, ó.
Mas aí o Tio-ji-san decide chamar ela só de Sui mesmo. E bem, pra quem não manja, chamar a pessoa pelo primeiro nome no Japão é meio que uma declaração de amor, e naquele mundo pelo visto não é diferente. Depois disso aparece a Mabel pra falar com eles e ela fica se perguntando o que o Tio-ji-san tá fazendo naquele templo velho e abandonado. O que ele foi fazer foi puxar briga com nada mais nada menos que um deus. Ele fala que se ele vencer o desafio do templo, talvez ele consiga voltar pro Japão. Mas só que quando eles invocam esse deus aí, ele é imune a todos os ataques que eles lançam, e pra piorar ele ainda consegue fazer o Tio-ji-san ficar do mal. Mas logo depois aparece o grupo da Alicia lá também e ela consegue fazer o Tio-ji-san voltar ao normal. No episódio 3, o Tio-ji-san solta o dragão de fogo lendário do campo para poder rivalizar com a entidade da magia, só que na verdade o dragão absorve a entidade e fica muito poderoso. E aí começa uma luta fodasticamente épica contra o dragão e todo mundo se junta para poder acabar com ele. E depois da galera toda passar um sufoco danado, eles conseguem derrotar o bendito dragão. E quando o grupo tá lá comemorando a vitória e conversando com o Tio-ji-san, ele fala que quando ele tava lutando com o dragão, ele finalmente percebeu o jeito que ele pode voltar pro Japão. Ele fala que quando o dragão foi atingido pelo golpe final, ele abriu uma pequena fenda temporal. E se ele conseguir um jeito de deixar o dragão maior e mais forte, da próxima vez ele irá abrir uma fenda maior o suficiente para poder fazer com que ele consiga voltar para casa. E bom, gente, depois disso acaba a parte 1 do anime. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva para mais, que esse anime realmente é muito bom, vale a pena assistir. E eu vou ficando por aqui e valeu!